Hoje eu pensei em fazer algo diferente e decidi dar uma variada nesse canal. Vou falar sobre filmes que não temos mais acesso, filmes que o diretor esconde do público por algum motivo, projetos cancelados e filmes que foram perdidos durante o tempo. É isso aí, hoje é um tema saturado que todo mundo já fez e, como sempre, eu tô chegando atrasado. Vamos ver se eu consigo adicionar alguma informação interessante nessa Ultimamente eu tô fascinado pelo universo de monstros gigantes, então eu sempre tento trazer nos meus vídeos esse subtema de um jeito nada natural, e eu fiquei impressionado como nesse meio tem muito filme que a gente não tem acesso. Um dos mais interessantes deles é um curta de 40 minutos do Godzilla, dirigido pelo John Carpenter, o mesmo cara que fez Halloween e o Enigma de Outro Mundo. O filme se chamava Gorgo vs Godzilla. Gorgo foi mais um desses filmes de monstros gigantes feito pra embarcar na fama do Godzilla. E olha o nome desse bicho, Gorgo. Nosso Manuzilla arrebentaria ele facinho. É especulado que esse curta foi feito em 69 ou uns anos antes. Não tem uma data exata. E o Carpenter usou esse curta pra testar técnicas de efeitos especiais da época, como stop motion, projeção de fundo e perspectiva forçada. E ao próprio Carpenter o motivo desse curta nunca ter ido ao público, já que ele disse que esse filme é uma bosta. Só que ele fala de um jeito mais educado, dizendo que são esboços amadores impróprios para o consumo público, o que pra mim é frescura. Esse canal é inteiramente feito por esboços amadores impróprios para o consumo público, e eu tô aqui, firme e forte. Mas parece que o Carpenter ainda tem uma fita preservada dessa obra, então dá pra gente sonhar em um futuro distante onde podemos assistir Gorgo vs Godzilla. E o Godzilla é um personagem que tem muito filme cancelado, é filme pra cacete. A maioria são filmes diversos, não diversos, mas diversos, como Godzilla vs Mechakong, Godzilla vs Berserk, Godzilla vs Astro Godzilla. Só que entre essa pilha de ideias havia algumas inacreditáveis, como Frankenstein vs Godzilla. Seria um filme do Godzilla lutando contra Frankenstein, só que gigante. E incrível que pareça, a ideia foi descartada pelo simples motivo que era que não queriam fazer um Godzilla bonzinho. Eles não queriam se afastar da origem do personagem, dizendo que ele tinha ainda que ser uma mensagem anti-guerra. Se afastar das origens, no filme Frankenstein vs Godzilla. Mas tem um filme que eu daria um braço para que ele fosse feito, que é Batman Conhece Godzilla. É meio estranho o que eu vou falar, mas faz até que um sentido, porque em 62 o filme Godzilla vs Kong tinha feito muito sucesso. Então os produtores estavam procurando outro personagem americano para que ele fizesse parte de um filme do Godzilla. E a série do Batman do Adam West estava fazendo muito sucesso, tanto nos Estados Unidos como no Japão também. Então nada mais justo juntar eles dois em um filme. Então temos um rascunho de 22 páginas de um roteiro. É uma história bem confusa. O vilão do filme seria um meteorologista que controlaria o Godzilla, que ameaçaria destruir o Japão. Então Batman, Robin e Batgirl têm que impedi-lo. O final do filme seria o Batman construindo uma máquina que emite um som de acasalamento para distrair o Godzilla, enquanto ele amarraria uma bomba no pescoço do monstro que o mandaria para órbita. Eu não entendi merda nenhuma, mas eu sei que eu preciso desse filme pronto. Agora eu vou falar de filmes que lançaram, mas foram perdidos durante o tempo. Temos Gogola, um filme indiano que veio direto de Bollywood dos anos 60. Pelo visto, é o único filme de monstro gigante do país, e as únicas coisas que sobraram dele foram umas imagens, seu pôster, e incrível que pareça, sua trilha sonora. É engraçado que são umas músicas muito animadas para um filme de monstro gigante. Outro exemplo é o Bugasari, também dos anos 60, só que esse aqui é um filme da Coreia do Sul. Foi o primeiro filme de monstros gigantes do país e o primeiro a usar efeitos especiais. E o que realmente sobrou dele é uma imagem de uma crítica negativa sobre o filme. Meio que na década de 60, os coreanos achavam que só filmes históricos eram assistíveis. Então esse filme foi tirado pra merda, sendo considerado até meio infantil na época. Por fim, saindo dessa leva de monstros gigantes e ficando apenas em coisas gigantes, temos um filme dos anos 30 chamado A Chegada do Grande Buda. É o primeiro filme japonês com um personagem gigante, e a história do filme seria que uma estátua de Buda de 33 metros ganharia vida e viajaria pelo Japão visitando lugares turísticos. A única coisa engraçada sobre esse filme é que uma figura religiosa gigante é mais assustadora do que monstros bizarros. Incrível. Agora chega de falar de monstros gigantes ou coisas gigantes. Mas há muitos filmes que se perderam durante o tempo, principalmente os filmes mudos. É estimado que 90% dos filmes americanos feitos antes de 1929 foram perdidos, e 75%
90% de todos os filmes mudos foram embora pra sempre. É coisa pra caralho. E esses filmes não existem mais porque em algum momento todos os seus negativos foram destruídos. E isso acontecia muito antigamente, porque não tinha uma visão de lucro que um filme podia trazer além dele estar sendo exibido no cinema. Então quando ele saía de cartaz, o filme era deixado de lado. Ou ele era destruído, ou era deixado em algum canto mofando. E o rolo de filmes era feito de nitrato. Isso significa que era muito inflamável, o que causou vários incêndios em armazéns de estúdios. Como em 37 houve um incêndio em um dos armazéns da Fox, e eles perderam todos os negativos originais de filmes feitos antes de 1935. Mas como sabemos que esses filmes já existiram? Era muito comum que antigamente as produtoras chamassem fotógrafos para tirar foto da produção do filme e usar essas fotos como um meio de publicidade. Então temos filmes que só existem fotos de suas produções, como The Oregon Trail, onde há apenas várias fotos de sua produção guardadas em um museu. Há também cenas de filmes que ainda sobreviveram, cenas que duram segundos, como Cleópatra. É acreditado que esse foi um dos filmes mais caros e bem-sucedidos da sua época. Temos 2 clipes de cenas desse filme, um de 20 segundos e outro de 40 segundos, de um filme que teria mais ou menos umas 2 horas e meia. E esse clipe de 40 segundos foi achado recentemente, em 2023, de um jeito bem inesperado. Ele foi encontrado embalado em um projetor de filme de brinquedo da década de 20, que estava sendo vendido no eBay. Há também filmes que eram considerados perdidos e que foram encontrados como uma das primeiras adaptações do Sherlock Holmes para o cinema. O filme foi considerado perdido por 98 anos, até que em 2014 ele foi encontrado nos arquivos da Cinemateca Francesa, sendo restaurado e solto para o público. Tem aí no YouTube, caso você tenha curiosidade. E temos um clássico que por pouco não foi perdido para sempre, o ícone do terror Nosferatu. Pra quem não conhece, é aquele bicho que aparece em um episódio do Bob Esponja. A parada aqui é que o diretor Nosferatu queria muito fazer uma adaptação pro cinema do Drácula do Bram Stoker, só que ele não conseguiu os direitos do livro, então ele meteu o louco e criou o Nosferatu, que é praticamente o Drácula, só que com umas mudanças físicas e na sua personalidade. É de uma malandragem para que ele não fosse pego pelo direito autoral. O problema é que o enredo do Nosferatu é muito parecido com o Drácula, tanto de personagens que aparecem como acontecimentos. Então o diretor do filme se fudeu. Ele foi processado e perdeu. Foi ordenado que todas as cópias do filme fossem destruídas, então o filme seria perdido para sempre. Só que algumas cópias começaram a circular pelo mundo, indo para a França e os Estados Unidos. O Nosferatu, ele é um filme alemão. Ele estava sendo destruído por leis europeias de direitos autorais. Só que quando o Bram Stoker estava vivo, ele não fez corretamente o registro do seu livro nas leis autorais americanas. Então, enquanto na Europa o livro era de seu domínio, nos Estados Unidos o livro era domínio público, que foi onde as cópias sobreviveram. E hoje temos acesso a um dos filmes mais clássicos do cinema que quase entrou na lista de Lost Medias. Agora chega de falar de coisa velha e de Lost Medias. Vamos falar de uma parada mais moderna. Não tem nada mais moderno do que filme de herói bosta. Já vou citar aqui um dos cancelamentos de filmes mais bizarros que tiveram recentemente, que foi o Batgirl. Ele já estava todo gravado, tinha custado 90 milhões para fazer ele, estava quase finalizado e mesmo assim a Warner decidiu não lançá-lo. Com 90 milhões indo pro lixo, isso coloca como um dos projetos de filme cancelados mais caros de todos os tempos. A incrível explicação que existe atualmente é que para fazer a campanha publicitária de um filme, que envolve trailers, posters, entrevistas e outras merdas, é estimado que é o mesmo custo de fazer o próprio filme. Então a Warner teria que gastar mais 90 milhões para lançar o Batgirl. Só que agora a gente tem um momento polêmico. É dito que quando a Warner fez a sessão teste para ver a reação do público, é dito que as pessoas acharam o filme uma bosta, dizendo que o filme parecia meio barato. Barato com 90 milhões não é um bom sinal. Mas também é dito que a versão do filme que foi mostrada não tinha os efeitos especiais terminados, e que era esperado que a reação do público teste seria um pouco abaixo mesmo. Resumindo, era algo previsto e que talvez iria melhorar. Então não sabemos se a Warner toma uma decisão imbecil ou se o filme é uma bosta completa, que era melhor perder 90 milhões de uma vez do que gastar mais 90 e ver se o filme rendia algo. E continuando no incrível gênero de herói, temos 2 filmes recentes do Batman que não foram pra frente. Um era um projeto proposto pelos mesmos criadores do Aranhaverso, que seria uma animação iradíssima do Batman Beyond. Só que a Warner só negou
e foda-se. Os criadores do Aranhaverso ficaram tão de xereca que jogaram os concept art na internet só pra todo mundo ficar salivando pelo filme. Esse aqui eu daria meu outro braço pra que ele saísse. Eu amo Batman Beyond e ainda tenho esperanças que esse filme saia um dia. Eu me sinto bem otário às vezes. O outro era um filme solo do Batman do Ben Affleck. Parece que o vilão seria o Exterminador. Tem uns concept arts em 3D, uns são bem feios, outros já são mais legais. E tem um storyboard dos dois trocando soco. Esse filme aqui eu já caguei horrores. Eu não gosto do Batman do Ben Affleck, então eu quero que ele se foda. Não o Ben Affleck, o Batman do Ben Affleck. Por fim, temos Superman Lives. Esse deve ser um dos projetos cancelados mais conhecidos que existe, pela quantidade de ideias absurdas que estavam envolvidas aqui. Isso era por causa do produtor do filme, que estava pondo dinheiro no projeto. Então ele queria dar um monte de ideias que tinham que estar no corte final. Esse filme ele teve vários roteiros, todos eles eram baseados naquela HQ A Morte do Superman. No filme teríamos Brainiac como vilão, que bloquearia o Sol e jogaria o Doomsday em Metrópolis, que mataria o Superman, só que mais tarde o Superman ressuscitaria e usaria um traje novo que emularia seus poderes. O Superman seria atuado pelo Nicolas Cage, que é muito fã do herói. Eu adoro o Nicolas Cage, ele é meu ídolo, eu tenho um travesseiro com o Nicolas Cage estampado nele, só que Superman não é um personagem que combina com o Nicolas Cage, mas também tinha o diretor do filme, que era o Tim Burton, que tinha feito Batman de 89 e o Returns, que fizeram um puta de um sucesso. Só que o Tim Burton ele é conhecido por fazer coisas góticas. E eu não sei se Superman é uma das paradas que dá pra fazer isso. Mas vai, né? Era o que tinha. E vamos para as ótimas ideias que o produtor tinha. Primeiro, Superman não podia voar. Começamos bem, hein? Superman que não voa é tipo o Batman que mata. Se bem que já fizeram isso, né? Ah, então que se foda. Outra coisa que tinha que estar no filme. Superman tinha que lutar contra uma aranha gigante no terceiro ato. Por que uma aranha gigante? Não sabemos. Se era uma aranha realmente gigante, ou uma aranha alienígena, ou uma aranha robô gigante, também não dá pra saber, mas tinha que estar no filme. Outra ideia incrível, o Brainiac tinha que lutar contra um urso polar na Fortaleza da Solidão. Esse produtor, ele gosta de luta com animais, né? Meio estranho. Última ideia bosta que eu achei dele foi que ele queria que o Brainiac tivesse um cachorro espacial. Mas esse aqui tem um motivo. Era pra vender mais brinquedos quando o filme saísse. Temos alguns concept arts do filme que já dava pra ver que o estilo do Tim Burton não tava combinando nada com o Superman. E olha só, as ideias merdas do produtor realmente eram uma merda. Tem a aranha gigante que ele queria. Tinha umas paradas muito absurdas, como o Superman trombando com um dinossauro mutante na nave do Brainiac. Tinham vários designs do Doomsday e não parecia nada com o personagem. Temos vídeos do Nicolas Cage testando o traje do Superman. De novo, tava bem esquisito. O Nicolas Cage não combina nada com o Superman. E por fim, o uniforme que ele usaria no final, que emularia seus poderes. Esse é o pior. Ele era transparente e prateado e tinha umas veias que emitiam luz. Uma bosta. Eu sei que é errado julgar um filme pela sua produção. É tipo a gente olhar pra uma farinha e falar que o pão vai ser uma merda. Mas não tem jeito. Boa impressão, essas coisas não estavam dando. Esse vídeo ele tá bem Frankenstein, né? A gente foi de monstros gigantes pra filmes mudos e agora é filme de herói. Meu último vídeo quase chegou no top 100 de hypes. Eu agradeço de coração. E fiquem à vontade pra darem uma força nesse meu novo esboço amador e impróprio para o consumo público.